Meu chefe falava com sua secretária em francês, com um sorriso misterioso. Porém, eles não sabiam que francês era a minha segunda língua, e eu sabia tudo o que eles estavam planejando. Se será parfait, Laura. Isso será perfeito, Laura. Mantive meus olhos fixos na planilha, fingindo uma concentração que eu não sentia. Meus dedos pararam de digitar. O escritório estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo do ar-condicionado e pela voz satisfeita do meu chefe, o Sr. Matias. Ele estava falando em francês, como sempre fazia quando Laura, sua secretária executiva, estava por perto. Era o pequeno clube exclusivo deles. Eles falavam abertamente na frente de todos, usando a língua como um muro para manter o resto de nós, os meros funcionários, do lado de fora. Eles me olhavam para os outros gerentes, e seus sorrisos eram arrogantes. Eles achavam que éramos ignorantes, incapazes de compreender sua sofisticação. O que eles não sabiam é que eu passei 10 anos da minha infância na Europa. O francês não era uma língua estrangeira para mim. Era a língua do meu pátio de escola, dos meus primeiros amigos. Eu era fluente antes dos 12 anos. Mas aqui, neste trabalho, eu era apenas Manuela, a assistente de nível básico, a moça quieta que organizava arquivos e anotava recados. E eu deixei que eles acreditassem nisso. Ser invisível tinha suas desvantagens, mas eu estava prestes a descobrir que também tinha uma vantagem poderosa. Ouvi o risinho agudo de Laura. Ela respondeu em francês também, sua voz mais alta que a dele, querendo ter certeza de que as pessoas ouvissem, mesmo que não entendessem. E o bônus? Será substancial, eu espero? Meu estômago deu um nó. Eu não gostava de Laura. Ela havia chegado há 6 meses e, desde então, agia como se fosse a dona do lugar, tratando a todos com desprezo, exceto o Sr. Matias. Ele se inclinou sobre a mesa dela, sua voz baixando para um tom confidente. Ele disse algo sobre ser mais do que substancial. E então, ele disse a frase que mudou tudo. Assim que Marcos assinar os papéis finais, nosso pequeno ninho estará assegurado. Marcos. O nome atingiu meus ouvidos como um alarme. Meu sangue gelou. Marcos era o chefe da contabilidade, um homem gentil, na casa dos 50 anos, que estava na empresa há mais de 20. Ele era a pessoa mais honesta e trabalhadora que eu conhecia. Ele sempre dava bom dia e perguntava como eu estava, e realmente esperava pela resposta. Ele era o tipo de funcionário que dedicou sua vida inteira a este lugar. O que eles queriam com Marcos? Laura pareceu ter uma dúvida. Ouvi ela perguntar em francês se Marcos não era inteligente demais para isso. Ele sempre verifica tudo 2 vezes, ela disse. Meu chefe soltou aquela risada baixa e presunçosa que eu tanto odiava. Não se preocupe, minha querida, ele respondeu na língua deles. É por isso que eu pedi aquela auditoria. Eu tive que fechar os olhos por um segundo. A auditoria. Na semana passada, o Sr. Matias havia lançado uma auditoria interna surpresa no departamento de Marcos. Foi um caos. Marcos e sua pequena equipe estavam trabalhando 18 horas por dia. Eu o vi na copa ontem. Seu rosto pálido e seus olhos vermelhos de cansaço. Eu perguntei se ele estava bem. Apenas muito trabalho, Manuela. Ele disse, forçando um sorriso cansado. O Sr. Matias quer tudo para ontem. Mas vamos dar conta. Sempre damos. Agora eu entendia. A auditoria não era sobre conformidade. Era uma distração. Era uma forma de sobrecarregar Marcos, de cansá-lo a ponto de ele baixar a guarda. Meu chefe criou a crise para poder explorar a exaustão dele. Ele disse a Laura que ia apresentar os papéis do golpe como se fossem formulários fiscais urgentes. Com a pressão da auditoria, Marcos assinaria sem olhar. Eu precisava ouvir mais. Eu precisava saber o que eles estavam fazendo. Deixei minha caneta cair de propósito no chão. Ela rolou para baixo da minha mesa. Ah, com licença. Murmurei para o nada e me abaixei, saindo da vista de todos. Fiquei ali, no carpete, fingindo procurar a caneta. Mas agora eu estava mais perto da mesa de Laura. As vozes deles estavam mais claras, e o que ouvi em seguida fez meu coração parar. Era Laura, e sua voz estava um pouco trêmula. Ela não era arrogante agora. Ela estava nervosa. E quando tudo explodir? Ela perguntou em francês. Quando eles descobrirem o buraco? Um buraco. Um buraco financeiro. Houve uma pausa. Ouvi o Sr. Matias se levantar e caminhar até ela. Sua voz era suave, como a de uma serpente. É aí que a mágica acontece, meu amor. Ele disse, em francês perfeito. Ele explicou.
E eu ouvi, imóvel no chão, meu sangue transformando-se em gelo. Ele disse que, quando o desvio fosse descoberto, todas as provas levariam diretamente a Marcos. O acesso ao sistema era dele. As assinaturas digitais seriam dele. O pobre homem levaria a culpa. Ele disse que seria uma pena, mas que Marcos perderia tudo. Um desvio financeiro. Eles iam roubar a empresa. E eles iam destruir a vida de um homem inocente para encobrir seus rastros. Laura não parecia mais nervosa. E nós? Ela perguntou. Meu chefe riu. Nós? Nós estaremos do outro lado do mundo, brindando a nossa nova vida. Longe deste lugar. Achei. Eu disse em voz alta, em português. Minha voz saindo um pouco estrangulada. Levantei-me rapidamente, segurando a caneta como se fosse um troféu. Meu rosto estava quente e vermelho, o que era perfeito. Se eles olhassem para mim, pensariam que eu estava apenas sem graça por ter sido tão desajeitada. Eles olharam. O Sr. Matias me lançou aquele olhar frio que ele reservava para mim, um olhar que dizia que eu era menos que nada. Manuela, ele disse, sua voz dura. Preciso de um café. E certifique-se de que esteja quente desta vez. Não sei por que é tão difícil acertar um simples café. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. Eu disse, baixando a cabeça em submissão. Laura sorriu para ele. Um sorriso vitorioso. Eles tinham voltado ao seu mundo particular, seu clube secreto. Eu me virei e caminhei em direção à copa, minhas pernas tremendo. Cada passo era pesado. Minha invisibilidade, a coisa que eu mais odiava neste trabalho, a coisa que me fazia sentir pequena e sem valor. Eles acabaram de me mostrar o quão poderosa ela era. Eles me viam como parte da mobília. Um objeto que não fala. Um objeto que não entende. Eles não tinham ideia de que o objeto estava ouvindo. E que o objeto tinha acabado de declarar guerra. O café podia esperar. Parei no corredor, fora da vista deles. Peguei meu celular na bolsa. Discretamente, abri o aplicativo de gravação de voz e o ativei no meu bolso. Eu precisava de provas. Eu precisava de um plano. E eu precisava agir rápido. Voltei para a minha mesa, mas não me sentei. Eu estava tremendo tanto que não conseguia ficar parada. O Sr. Matias, meu chefe, e Laura, sua secretária, continuavam suas conversas tranquilas, agora sobre o que iriam almoçar. Para eles, o plano de destruir a vida de Marcos era apenas mais um item na agenda do dia. Eu fui ao banheiro e me tranquei na cabine. Respirei fundo, tentando acalmar a batida furiosa do meu coração. Eu não podia desmoronar. Eu não podia deixar a raiva me cegar. O que eu ouvi não foi apenas uma conversa. Foi uma confissão. E minha invisibilidade era minha única vantagem. Eles achavam que eu era boba. Eles achavam que eu era surda. Eles achavam que eu era apenas a garota do café. Tudo bem, sussurrei para mim mesma, olhando para o meu reflexo assustado no trinco da porta. Se eles querem um show, eles terão um. Voltei para o escritório, preparei o café mais quente e amargo que pude e o levei para o Sr. Matias com a mão mais firme que consegui fingir. Aqui está, senhor. Exatamente como o senhor gosta. Ele nem ergueu os olhos. Demorou o suficiente. Ele murmurou. Eu voltei para minha mesa. E foi aí que meu verdadeiro trabalho começou. Eu não podia usar o computador do trabalho. Eles certamente monitoravam tudo. Em vez disso, peguei meu celular. Criei um arquivo de texto em um aplicativo de notas seguras protegido por senha. A primeira entrada foi a data e a hora da conversa que eu tinha acabado de ouvir. 12:14 eles. M e L discutiram o plano de desvio. Palavras-chave: buraco, culpar Marcos, assinaturas digitais, ninho assegurado. Eu me tornei uma sombra. Passei a documentar tudo. Quando eu levava documentos para a sala dele assinar, eu me demorava, fingindo organizar os papéis na minha prancheta. Quando Laura ia buscar água, eu passava por sua mesa, olhando discretamente para qualquer post-it ou anotação. O aplicativo de gravação de voz no meu bolso estava quase sempre ligado, capturando horas de silêncio apenas pela chance de pegar alguns segundos de francês. E, alguns dias depois, eu consegui o que precisava. Eu estava na sala de arquivos, que ficava ao lado do escritório de vidro do Sr. Matias. Eu estava de costas para eles, mas o vidro fino não abafava suas vozes. Eles estavam falando em francês novamente, ambos de pé, olhando para o computador dele. Eu ouvi meu chefe dizer: amanhã, quando Marcos estiver na reunião de orçamento. Eu consegui a senha mestra dele com o pessoal da TI
dizendo que era uma verificação de segurança. Meu coração deu um salto. Você vai entrar no sistema usando o acesso dele. Ele instruiu Laura em francês. Você vai fazer a transferência para esta conta. Apenas uma vez. Vai parecer um pagamento de rotina para um fornecedor. Ele aprova dezenas desses por dia. Ouvi o clique do teclado enquanto ele digitava. Provavelmente mostrou a ela o número da conta. Mas e se eles investigarem? A voz de Laura estava nervosa. E se eles verificarem o computador dele? Houve um silêncio. E então ouvi Laura rir. Foi um som feio. Na verdade, ela disse, parecendo incrivelmente orgulhosa de si mesma. Eu já cuidei disso. Ela explicou em francês o que tinha feito. Meu estômago se revirou com a crueldade daquilo. Ela disse que, na noite anterior, enquanto Marcos estava sobrecarregado com a auditoria, ela usou um acesso remoto para entrar na máquina dele. Ela criou vários e-mails e os deixou na pasta rascunhos dele. São e-mails dele para o fornecedor, ela se gabou, negociando uma comissão. Um suborno. Se alguém cavar, eles não vão apenas encontrar a transferência, vão encontrar o motivo. Eles não estavam apenas armando para ele, eles estavam assassinando o caráter dele. Eles estavam criando uma história falsa de ganância para garantir que ninguém jamais duvidasse da culpa de Marcos. Eu senti náuseas. Saí da sala de arquivos, correndo para o banheiro novamente. Eu tinha as conversas, mas as conversas não eram suficientes. Eram a minha palavra contra a deles. Eu precisava de provas concretas. Naquela noite eu não fui para casa. Eu disse aos meus colegas que meu namorado me buscaria e que eu o esperaria no saguão. Um a um, todos foram embora. Marcos foi o último do seu departamento, parecendo um zumbi. Boa noite, Manuela, ele disse, esfregando os olhos. Boa noite. Senhor Marcos, vá descansar, eu disse, com o coração apertado. Quando o escritório estava escuro e apenas a equipe de limpeza passava o aspirador nos corredores distantes, eu voltei para o andar. Eu fui para a minha mesa. Eu não tinha acesso de administradora. Eu não podia entrar no computador de Marcos ou de Laura. Mas eu podia ver os registros do servidor. Como assistente, eu tinha acesso aos registros de quem acessava as pastas de projetos compartilhados, para saber quem estava trabalhando em quê. Eu abri os registros do servidor de finanças, e lá estava, exatamente como Laura havia se gabado. Um login no sistema sob o nome de usuário de Marcos, às 20h45 da noite anterior. Eu verifiquei os registros de segurança do prédio, que eu podia acessar para agendar visitantes. Marcos havia passado o cartão na catraca de saída às 18h02. Ele nem estava no prédio quando os e-mails falsos foram plantados. Eu tirei fotos de tudo com meu celular. O registro do servidor. O registro da catraca. Eu salvei os arquivos de áudio das conversas em um pendrive pequeno. Eu tinha o como e o quando. Agora eu precisava da prova final. O dinheiro. Eu sabia, pelo que ouvi, que eles planejavam fazer a transferência principal na sexta-feira. Hoje era quarta-feira. Isso significava que os registros financeiros atuais ainda estavam limpos. Eles estavam como deveriam estar. Mas na segunda-feira, depois do golpe, os registros estariam alterados. Eu precisava de uma cópia dos extratos verdadeiros. Mas como? Eu não tinha acesso ao sistema bancário. Foi quando eu me lembrei do meu trabalho mais chato. Toda primeira semana do mês, Marcos imprimia os extratos consolidados do mês anterior para a reunião de diretoria. E parte do meu trabalho era pegar aquela pilha de papéis com ele, levar para a copiadora e fazer 3 cópias. Uma para o Sr. Matias, uma para o arquivo e uma para a matriz. Amanhã era quinta-feira. Era o dia. Eu cheguei ao trabalho antes de todo mundo. Quando Marcos chegou, eu já estava na minha mesa com um sorriso. Bom dia, Sr. Marcos. Por volta das 10 da manhã, ele me chamou, segurando a familiar pilha grossa de papéis. Manuela, por favor. 3 cópias, como sempre. Claro, senhor, eu disse, pegando os papéis. Meu coração batia forte. Eu caminhei até a sala de cópias. Aquele lugar barulhento e cheirando a toner. Coloquei os papéis no alimentador. Selecionei 3 cópias. E então, no último segundo, mudei o número para 4. A máquina zuniu. Enquanto as páginas saíam, eu me senti como uma espiã em um filme. 3 cópias para eles. Uma cópia para mim. Quando terminei, separei os conjuntos. Entreguei as 3 cópias oficiais para Laura, como era o protocolo. A 4ª cópia, os extratos bancários verdadeiros, a prova do estado real das contas da empresa antes do golpe, eu dobrei e enfiei na minha bolsa, escondida sob meu almoço. Eu tinha tudo. Tinha as conversas gravadas. Tinha os registros de acesso que provavam a fraude de Laura. E agora,
Eu tinha os extratos bancativos reais, que provariam o desvio quando fossem comparados com os extratos falsificados que eles criariam na segunda-feira. Eu tinha as provas. Mas eu também tinha um problema. A quem eu entregaria isso? Eu tinha as provas. Um pendrive com áudios e fotos dos registros, e uma pilha de papéis que provava o estado real das finanças. Eu tinha a arma e as balas, mas em quem eu podia atirar? Minha primeira noite foi sem sono. Eu me revirei na cama pensando nas minhas opções. Ir ao Recursos Humanos? Isso foi minha primeira ideia, e a primeira que descartei. O RH da nossa empresa era uma piada. A gerente do departamento almoçava com Laura toda terça-feira. Elas riam e falavam sobre sapatos. Além disso, o Sr. Matias era o diretor-geral. O RH reportava a ele. Entregar as provas ao RH seria como entregar ao próprio Sr. Matias, mas com um intermediário. Eu seria demitida por espalhar boatos maliciosos, e as provas desapareceriam antes da hora do almoço. Ir à polícia? Eu pensei nisso. Mas o que eu tinha? Áudios em francês que poderiam ser contestados, registros de servidor que eles alegariam ser falsos, e extratos bancários que ainda não mostravam crime algum. O crime só aconteceria na sexta-feira. A polícia provavelmente me diria para voltar quando o crime tivesse acontecido. E até lá, Marcos já estaria arruinado e o Sr. Matias e Laura estariam rindo em um avião. Eu estava sozinha nisso. No dia seguinte, quinta-feira, voltei ao trabalho. O ar no escritório estava pesado, com uma tensão que só eu parecia sentir. O Sr. Matias e Laura estavam agindo normalmente, mas eu podia ver. Eu via o jeito que eles se olhavam quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Era um olhar de: estamos quase lá. Eu precisava encontrar alguém acima do Sr. Matias. Alguém que ele não pudesse controlar. Mas quem? Em todas as reuniões, em todos os comunicados, ele era o chefe. Ele era o poder final. Foi então que me lembrei de um trabalho tedioso que fiz no mês passado. O Sr. Matias me mandou organizar o arquivo morto de documentos corporativos, caixas e caixas de registros antigos, licenças e atas de reunião da década passada. Eu passei dias coberta de poeira. Durante o meu horário de almoço, em vez de comer, fui para a sala de arquivos. Eu procurei pela caixa empoeirada que continha os registros de incorporação originais. Eu me lembrava de ter visto um nome, um que não era o do Sr. Matias. Levei 10 minutos, mas encontrei. O Sr. Matias não era o dono. Ele era o diretor-presidente das operações locais, mas a empresa-mãe, a proprietária de tudo, pertencia a uma única pessoa. Um nome que eu só tinha visto em placas de fundação e nos comunicados de fim de ano mais formais. Sr. Arthur. Eu o procurei no sistema interno. Ele tinha um perfil, mas estava quase vazio. Sem foto. O cargo era apenas fundador. O telefone era de um escritório de advocacia. Ele era um fantasma. Lembrei-me vagamente de ouvir os funcionários mais velhos, aqueles que estavam aqui antes de Matias, falando sobre o velho. Eles diziam que ele era um senhor recluso, que vivia em uma mansão na colina e não falava com ninguém, que ele confiava em seus diretores para cuidar de tudo, contanto que os lucros continuassem entrando. Era um tiro no escuro. Um tiro de canhão no escuro. Mas era o único que eu tinha. O Sr. Matias confiava que o dono estava muito distante para notar um buraco de alguns milhões. Ele estava contando com o fato de o Sr. Arthur ser um recluso. Eu ia apostar tudo o que tinha no contrário. Eu precisava do endereço dele. Não estava no sistema. Mas o nome do escritório de advocacia estava. Discretamente, usei meu celular para procurar os registros públicos da empresa. E lá estava, o endereço para a correspondência legal. A mansão na colina. Eu olhei o calendário. Era quinta-feira. Eu ouvi Laura confirmar os horários dos voos do Sr. Matias em francês. Ele viajaria na sexta-feira à tarde. Olhei o calendário de Marcos. Ele estava marcado como folga na sexta-feira. Claro, Matias provavelmente sugeriu que ele tirasse o dia depois da auditoria infernal. O palco estava montado. Eles fariam o desvio na sexta-feira de manhã. O chefe viajaria, o bode expiatório estaria fora, e Laura ficaria para descobrir o desastre na segunda-feira. Eu tinha menos de 24 horas. Depois do trabalho, não fui para casa. Fui direto ao meu banco. Eu tinha economias, dinheiro que eu estava guardando há 3 anos para dar entrada em um apartamento. Olhei para o saldo. Era tudo o que eu tinha. Eu saquei uma quantia considerável em dinheiro vivo. Dali, fui para o outro lado da cidade, para um serviço de mensageiros 24 horas. Um lugar usado por advogados e empresas para entregar documentos sigilosos. Preciso que este pacote seja entregue hoje, eu disse ao atendente, minha voz baixa e firme. É para um endereço na colina. Preciso de confirmação de entrega.
tem que ser entregue apenas nas mãos do destinatário. O atendente olhou o endereço e ergueu uma sobrancelha. Isso vai custar caro. Entrega noturna, sigilosa e com confirmação pessoal. Eu não me importo, eu disse, colocando o dinheiro que eu havia sacado no balcão. Apenas faça. Eu tinha preparado o pacote na sala de arquivos, enquanto todos estavam saindo. Era uma caixa de documentos simples. Dentro, eu coloquei o pendrive, a cópia dos extratos bancários verdadeiros, e uma única folha de papel. Eu não escrevi à mão. Eu usei a velha máquina de escrever manual que ficava empoeirada no canto da sala de arquivos, uma relíquia que ninguém jamais usava. Eu não queria que minha caligrafia fosse reconhecida. A nota era curta e direta. Senhor Arthur, meu nome não importa. O que importa é que sua empresa está sendo roubada pelo seu diretor-presidente. Na sexta-feira de manhã, ele e sua secretária usarão o acesso do Sr. Marcos, da contabilidade, para desviar uma grande quantia e culpá-lo pelo crime. As provas do plano deles estão neste pendrive. Os extratos bancários reais estão nesta caixa. Eu não sei se o senhor se importa, mas se o senhor se importa com sua empresa, ou com a vida de um homem inocente que está prestes a ser destruída, por favor, esteja no escritório principal amanhã, sexta-feira, exatamente às 10 horas da manhã. Não avise sua chegada. Venha como um visitante. E observe, eu entreguei o pacote selado ao mensageiro. Ele o colocou em uma bolsa de segurança trancada. Será entregue antes da meia-noite, ele garantiu. Eu saí para a noite fria. Eu tinha acabado de gastar uma parte das minhas economias. Eu tinha acabado de acusar o homem mais poderoso da empresa diretamente para o dono recluso. Eu me senti enjoada. Fui para casa e passei a noite olhando para o teto. Não dormi nem um minuto. Meu celular estava desligado. Eu estava apavorada. E se o mensageiro falhasse? E se o Sr. Arthur recebesse o pacote e o jogasse no lixo? E se ele ligasse para o Sr. Matias e risse de mim? Minha carreira, e possivelmente minha liberdade, dependiam de um velho que eu nunca tinha visto. De manhã, na sexta-feira, eu me levantei. Meu coração parecia um tambor. Escolhi minha roupa mais simples, mais manuela invisível, e fui para o trabalho. Sexta-feira. Eu cheguei ao trabalho sentindo como se tivesse engolido pedras. Cada passo em direção ao prédio era uma tortura. E se o Sr. Arthur tivesse ignorado meu pacote? E se ele tivesse ligado para o Sr. Matias no meio da noite rindo da assistente maluca? Eu poderia ser demitida. Eu poderia ser processada. Eu arrisquei tudo em um homem que eu nem conhecia. O escritório estava estranhamente normal. Pessoas pegando café, reclamando do fim de semana que demorava a chegar. Então, às 9 horas, o Sr. Matias e Laura saíram da sala de reuniões. Eles não pareciam nem um pouco preocupados. Pelo contrário, pareciam elétricos, cheios de energia. Laura usava um vestido novo, e o Sr. Matias assobiava uma música. Eles trocaram um olhar, um sorriso cúmplice. Meu coração afundou. Eles pareciam vitoriosos. Eles entraram na sala de vidro do Sr. Matias e fecharam a persiana. Isso era incomum. Eles nunca fechavam a persiana. Eu sabia o que estava acontecendo. Ali e agora, eles estavam fazendo isso. A transferência. O clique final do mouse que roubaria o dinheiro e destruiria a vida de Marcos. Eu olhei para o relógio na parede. 9h30, 9h40. Cada minuto era um prego no caixão de Marcos. Eu me senti impotente. Meu plano tinha falhado. Às 9h55 a persiana se abriu. O Sr. Matias e Laura saíram da sala dele rindo. Eles pareciam estar flutuando. Laura parou perto da minha mesa, fingindo pegar algo na impressora, e falou com ele em francês, sua voz alta o suficiente para que eu, e somente eu, entendesse o insulto. C'est fait. Está feito. Meu chefe, o Sr. Matias, deu uma risadinha. A notre nouvelle vie, ma chérie. A nossa nova vida, minha querida. Eles estavam comemorando. Bem na minha cara. Minha garganta se fechou. Eu falhei. Eu olhei para o relógio. 9h59. Eu estava prestes a abaixar minha cabeça e chorar quando as portas principais de vidro do nosso andar se abriram. Não foi o elevador normal. Foram as portas da entrada principal, que geralmente ficavam trancadas. Um segurança que eu nunca tinha visto antes as abriu. Um homem idoso entrou. Ele usava um terno simples, mas perfeitamente cortado, de um estilo que parecia ter saído de 30 anos atrás. Ele parecia ter uns 70 anos, com cabelos brancos e um rosto que parecia esculpido em pedra. Ao lado dele, 2 homens mais jovens carregando maletas pareciam nervosos. Eram os auditores. O escritório ficou em silêncio. Todos pararam de digitar.
O Sr. Matias, que estava a caminho da sua sala para pegar a pasta, parou. Sua comemoração foi interrompida. Ele parecia furioso com a interrupção. Com licença, ele disse, sua voz arrogante. Este é um andar executivo. O senhor não pode estar aqui sem hora marcada. O velho senhor ignorou meu chefe. Ele olhou ao redor, para o carpete, para as mesas. Este lugar mudou, ele disse, sua voz calma, mas tão pesada que parecia encher a sala. Não gostei deste carpete. Muito cinza. O rosto do Sr. Matias passou do vermelho da raiva para o branco do pânico. Ele o reconheceu. Sr. Arthur. Ele gaguejou. Que surpresa maravilhosa. Se o senhor tivesse avisado, teríamos preparado uma recepção. Eu não vim para uma recepção, Matias, disse o Sr. Arthur, finalmente olhando para ele. Eu vim para uma limpeza. Onde está o Sr. Marcos da contabilidade? O sangue sumiu do rosto de Laura. Eu podia vê-la tremendo. Matias tentou se recompor. Marcos, que pena, ele tirou o dia de folga. Coitado, estava tão cansado depois de uma auditoria que pedi. Conveniente, disse o Sr. Arthur. Ou talvez ele estivesse com vergonha de aparecer? Considerando o que ele fez esta manhã, os olhos do Sr. Matias se arregalaram e então se estreitaram. Ele viu uma oportunidade. Ele achou que o Sr. Arthur já sabia do crime de Marcos. Senhor, eu nem sei como dizer isso, disse Matias balançando a cabeça com falsa tristeza. Nós acabamos de descobrir uma enorme irregularidade, um desvio. Parece que Marcos... Bem, estamos todos chocados. Mas não se preocupe, eu já estou controlando a situação. Laura, vendo a deixa, acrescentou. Sim, senhor. Foi horrível. Mas o Sr. Matias é brilhante, ele vai resolver. Meu chefe olhou ao redor, sua confiança voltando, e seus olhos pousaram em mim. Ele decidiu que precisava de um bode expiatório para a interrupção. Manuela, ele latiu. O que você está fazendo aí parada? Vá buscar café para o Sr. Arthur. Ou melhor, vá para a sala de arquivos. Não vê que estamos no meio de uma crise? Ele se virou para mim e, com um sorriso cruel, sussurrou em francês, para que só eu e Laura ouvíssemos. Stupid fille. Dégage. Garota estúpida. Some daqui. Aquele foi o momento. O momento em que o medo desapareceu e foi substituído por uma raiva fria e clara. Eu levantei minha cabeça. Olhei diretamente nos olhos do Sr. Matias e, em francês perfeito, claro e alto para que todos no escritório silencioso pudessem ouvir, eu respondi. Je ne suis pas stupide. Et je ne vais nulle part. Eu não sou estúpida. E eu não vou a lugar nenhum. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Sr. Matias congelou. Seu sorriso arrogante se desfez como vidro quebrado. O rosto de Laura ficou branco como papel. Ela levou a mão à boca, como se fosse ficar doente. O quê? O que você disse? Gaguejou Matias em português. Eu me virei para o Sr. Arthur, que me observava com um interesse repentino. Sr. Arthur, eu disse, minha voz firme. O Sr. Matias está mentindo. O Sr. Marcos não fez nada. O desvio aconteceu esta manhã, às 9h52. Foi feito pelo Sr. Matias e pela Sra. Laura, usando o acesso de Marcos para culpá-lo. Isso é um absurdo, gritou Matias. Ela é uma assistente. Ela está louca? Segurança, eu continuei, falando com o Sr. Arthur. Eles fizeram isso bem na minha frente. Eles planejaram tudo em francês por meses, porque achavam que ninguém entendia. Eles me chamavam de mobília. Mas a mobília estava ouvindo. O Sr. Arthur olhou para Matias, depois para Laura. E então, ele tirou um pequeno pendrive do bolso. O meu pendrive. Eu ouvi as gravações, disse o Sr. Arthur. Eu vi os registros de acesso que você me enviou. Eu só queria ver, com meus próprios olhos, o quão fundo vocês cavaram esse buraco. Ele se virou para os 2 homens que trouxe. Auditores, comecem. O computador do Sr. Matias e da Sra. Laura. Agora. Foi o caos. Laura começou a chorar histericamente. Foi ele. Foi tudo ideia dele. Eu só fiz o que ele mandou. Matias começou a gritar sobre seus advogados. Mas em menos de 5 minutos, os auditores confirmaram tudo. A transferência, o horário, o acesso. Segurança, disse o Sr. Arthur calmamente. Os seguranças pegaram o Sr. Matias e Laura pelos braços. Eles foram escoltados para fora do escritório, passando por todas as pessoas que eles tinham desprezado, em completa e total humilhação. O escritório estava em choque. Eu ainda estava de pé, tremendo. O Sr. Arthur caminhou até minha mesa. O escritório inteiro estava nos observando. Você. A mobília, ele disse.
Qual é o seu nome? Manuela, senhor. Manuela, ele assentiu. Você não apenas salvou a reputação de um homem inocente. Você salvou a minha empresa. Você tem coragem. E, aparentemente, você presta atenção. Ele olhou ao redor, para o escritório agora sem líder. Eu vou ligar para o Sr. Marcos e pedir que ele volte da folga. Ele será o novo diretor, mas ele vai precisar de alguém que garanta que isso nunca mais aconteça. Alguém que saiba onde procurar. Ele olhou para mim. O cargo de gerente de auditoria interna está vago. Acho que você entende de línguas, e pelo visto de números. O salário é 3 vezes o que você ganha agora. Eu não conseguia respirar. A vaga é sua, ele disse, com o primeiro indício de um sorriso. Se você quiser. Eu olhei para a cadeira vazia do Sr. Matias. Olhei para o Sr. Arthur. E pela primeira vez em anos eu sorri. Sim, senhor. Eu aceito.